Olá, amados, a paz de Arusha. Bom dia. Hoje, 18 de março de 2019, né? Todos os dias, né, amados, são especiais porque o nosso Pai ele nos dá saúde, nos dá vida, fôlego, né, de vida. Então, todos os dias é especial, né? Então, hoje é um dia assim que o Pai me trouxe, né, nesse mundo e eu louvo muito a Yahweh por isso, por ele ter me dado a honra de vir a esse mundo terrônico, mas de poder ser a diferença nesse mundo, poder falar das grandezas de Yahweh, para que muitos possam sair do engano da religião. Então, hoje é um dia assim, de todos os dias, né, que são especiais, hoje é um dia muito lindo, porque foi o dia que o Pai me trouxe a esse mundo, né, através da minha mãe. Então eu agradeço muito a Yahweh por isso, por mais um ano de vida que ele tem me dado, né? Eu gostaria de dar continuidade, amados, aqui na nossa leitura, né? De Tiago. Hoje eu quero ler Tiago 3, 4 e 5 para vocês. Então vamos lá? Só que eu gostaria de ler Tiago 2, 26 para dar continuidade, tá certo? Então vamos nós. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejo como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Yahweh. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fontes de água salgada pode dar água doce, né? Amados, olha que interessante isso, né? Quando a pessoa ela não está assim, no entendimento do espírito, ela não consegue nem domar a língua, né? Por quê? Porque a carne que fala, né? Porque a carne ela está vivificado e o espírito modificado. Então todos aqueles que andam na lei, que andam na carne, no físico, eles são dominados pela carne, pelo físico. Então é por isso que muitas pessoas saem do espírito rápido, né? Tipo assim, não saem do espírito porque não estão no espírito, porque se estivessem no espírito não sairia do espírito, né? Mas as pessoas elas agem na carne e começam a falar, xingar e falar muitas coisas. E as outras olham assim e falam assim: poxa, mas essa pessoa não é da igreja? Poxa, por que ela agiu dessa forma? Por quê? Porque a pessoa quando está na carne, ela não consegue dominar a língua. Não consegue, é impossível. Eu digo isso por mim, amados. Eu quando ia à igreja, eu não conseguia dominar. Eu tinha um pulso assim que eu falava, que eu fofocava, que eu xingava, que eu agredia verbalmente, agredia a pessoa por palavras. Eu era assim. Olha, eu me lembro uma vez que eu cheguei pro meu irmão e falei para ele que eu odiava ele. Eu falei pro meu irmão: eu te odeio, eu quero que você morra. Eu falei isso pro meu irmão, gente. Hoje eu não consigo.
Por quê? Porque quando a gente anda no entendimento do Espírito, Ele nos domina por completo, Ele cuida de nós somos guiados nele o tempo todo, porque nós somos o templo, e o Espírito, Ele habita em nós, então nós andamos no Espírito, e é por isso que a Escritura diz, andai no Espírito, e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Quando nós andamos no Espírito, nesse entendimento, a gente não tem mais como ser quem nós éramos. Nós passamos a ser novas criaturas em Yahushua. E é por isso que ele disse, para mim, ou morrer é lucro, para mim o viver é Yahushua, e o morrer é lucro. Tá? O apóstolo Shaul, ele disse isso no contexto de que o morrer, o viver é Yahushua, que nós vivamos nele, no entendimento dele, e o morrer é lucro. Tanto morrer físico, porque a gente sabe que a gente vai para Sião, quanto morrer na carne, porque aí ele está falando a morte da carne, a morte carnal, né? Que a gente não passa mais a andar no físico, a andar na carne, mas sim no entendimento do Espírito. Então, quando nós andamos no entendimento do Espírito, até os nossos lábios são assim, separados, para que nós possamos falar das grandezas de Yahweh. A gente não dá mais lugar à carne, a gente não dá mais lugar a este mundo. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos deste mundo. Né? Então vamos de novo aqui. Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Veja isso. O que ele está querendo dizer que é assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Muitas pessoas falam, eu sou sábio, eu sou inteligente, mas não mostra isso nas atitudes. Age impulsivamente, sabe? Não tem assim domínio, não tem controle. Né? E é por isso que ele diz aqui, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Porque quando a gente anda na mansidão, que é que é parte do fruto do Espírito, né? Porque o fruto do Espírito é o quê? É paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Tem mais dois aqui, acho que tem mais dois, são 7 ou 9, não me lembro, mas tem mais dois, mas está a mansidão. Essa mansidão faz parte do fruto do Espírito. Então, quando a gente anda no Espírito, a gente anda na mansidão. Nós somos pessoas calmas, porque Yahweh é calmo, Yahushua é calmo. E a calma, e Yahushua reside na calma, por quê? Porque quando nós andamos no entendimento de Yahushua, nós andamos nessa mansidão, nessa calma que Ele nos dá. Porque Ele é calmo. Então, como Ele é calmo, Ele é manso, nós também... Quando andamos nele, nós temos esse parecer também de ser calmos, né? Nós temos essa personalidade dele, né? Vamos dizer assim, né? Da gente ter essa característica dele, de andar no Espírito. Então, nós somos pessoas calmas, pessoas mansas, né? Então, aqui, ó, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de compaixão e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, aqui ele está falando das pessoas que estão na carne, não estão no entendimento do Espírito, que pede, e pede mal por quê? Porque pede para os seus prazeres carnais. Porque nós temos que pedir mediante ao Espírito. Porque quando a gente anda no entendimento do Espírito, a gente sabe o que pedir. A gente vai pedir o que agrada ao Espírito. Aqui, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Yahweh? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Yahweh. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior benevolência, pelo que diz: Yahweh resiste aos soberbos, mas dá benevolência aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Yahweh, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Yahweh, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais de vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha isso, amados. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, o Pai nos mostra o que é o bem. O Pai nos mostra o que nós devemos fazer. A partir do momento que a gente não faz, a gente sabe o que é o bem e não faz, a gente peca. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de praça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os tamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvintes do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Seja, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e visto que o fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna compaixão e compassivo.
né, que está tendo misericórdia e compassivo, né? Porque misericórdia vem de miséria, amados. Então aqui, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. Estes chamam presbítero da igreja, amados. Eles botaram aqui, mas não é. Chama os presbíteros à igreja, tá? Porque o presbítero aqui são anciões. As pessoas, assim, que têm mais, assim, conhecimento. São aqueles que têm experiência, são os mais vividos na fé. Então, o presbítero aqui não é cargo religioso, tá? O presbítero aqui é assim, no sentido de um orientador, né? Aquele que tem, assim, assim, que é mais vivido, que tem mais experiência, tá? Nas coisas do diabo. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Está entre vós doentes, chama os presbíteros da igreja, ou seja, chama os presbíteros, que a igreja, nós somos a igreja, não é um presbítero da igreja, templo feito por mãos humanas, porque o Altíssimo não habita nesses templos, mas é um presbítero, ou seja, chame um ancião, chame um que tem, assim, mais experiência nas coisas do alto, tá? Que tem mais experiência, que anda no Espírito e que tem mais experiência em Yahushua, tá? E este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, esse aqui, ungindo com óleo, é ungindo não com óleo físico, mas é com óleo do Espírito. Porque nada hoje em dia mais é no físico, nada mais é na lei, mas é no entendimento. Tá? Então é por isso que a Escritura diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então esse óleo aqui não é pegar um óleo físico e consagrar e fazer oração colocando óleo, não. É o óleo do Espírito. É o óleo do Espírito que nos mantém aceso, que mantém a nossa lamparina acesa. Certo? Porque nós somos a lamparina, né? E o azeite é o Espírito. E esse azeite, ele quando acende, que é o Espírito, quando ele acende, ele clareia tudo. Então, o Espírito, ele nos ilumina. Ele é o azeite. Ele é o óleo. Então, o óleo é o Espírito é o óleo. Então, nós temos que entender isso, que não é mais nada físico, tá? É tudo no entendimento. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tá? Aqui esse aqui, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amados, assim, esse confessar os vossos pecados uns aos outros, não é confessar qualquer um, tá? É confessar aqueles que estão realmente no Espírito, no entendimento. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas nós também podemos confessar diretamente a Yahweh, tá? A gente pode sim confessar um pecador, porque aquele negócio, a pessoa que anda no entendimento, que anda no Espírito, aquele que anda no Espírito peca sim, porque nós estamos nesse corpo mortal, nós estamos nessa vida temporal, então nós não somos perfeitos, mas foi o que o apóstolo, ele disse, o apóstolo João disse, filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado que é justo e fiel. Então, aqui nós devemos falar, confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, assim, confessar e fortalecer uns aos outros, para que nós não venhamos mais a cair no erro, tá certo? Então, isso aqui é isso, mas é para que nós não caímos mais no erro, para que nós sejamos curados.
Por quê? Porque quando nós, muito pode por ser eficácia sobre o pecador justo, é quando nós oramos uns pelos outros para nos fortalecer no entendimento de Yahushua, no caminho que é Yahushua, nós somos curados. Por quê? Porque nós não andamos mais numa vida pecaminosa, tá? Nós pecamos porque nós somos pecadores, sim, mas, portanto, nós não vivemos na prática do pecado. Pode acontecer da gente ter um pensamento, sabe, que a gente não quis, um pensamento assim, que não foi o nosso planejamento da gente pecar. Pode acontecer da gente falar uma mentira sem sentir, depois a gente vê, ih, caramba, eu menti, eu falei uma mentira, me perdoa. Mas uma coisa é a gente falar sem sentir, sem planejar. Outra coisa é a gente planejar a pecar. Então nós que andamos no entendimento do Espírito, nós não vivemos uma vida, uma prática pecaminosa. Nós não vivemos na prática do pecado, tá? Então aqui, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Certo, amados? Então aqui, ó, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, né? Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte. Salvará da morte quem? O pecador que se desviou e que agora se converteu de novo, voltou a Yahushua. Tá certo? E a ele próprio, né? Porque nós também temos que estar sempre andando em Yahushua, perseverando, sendo firmes até o fim. Porque a Escritura diz, né? Que nós devemos estar firmes e até o fim, né? Sede fiel até o fim, sede firme até o fim, né? E dar-lhe ao vencedor, né? Que perseverar até o fim, dar-lhe a coroa da vida. É isso? Então aqui, e a alma dele cobrirá multidões de pecados, ou seja, essa pessoa que se converter, né, salvará a alma dele da morte, né? Ou seja, a alma que é ele, porque nós somos a alma, salvará da morte e cobrirá a multidão de pecados. Por quê? Porque quando a pessoa se arrepende de fato e anda no entendimento do Espírito, os pecados que ele cometeu antes, Yahweh ele não leva em consideração, né? Ele perdoa. Se a pessoa realmente se arrepender e voltar para o caminho, para Yahushua, e andar no entendimento, e não praticar mais as obras que ele praticava, as obras pecaminosas. Então Yahweh ele é fiel, ele perdoa, né? E ele lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembrará mais. Mas aquele que anda no entendimento do Espírito se arrepende de fato. O que é se arrepender? Se arrepender não é a pessoa ficar chorando e falando toda hora, Pai, me perdoa, aí vai e faz de novo. Pai, me perdoa. Não. Se arrepender é aquele que pede perdão ao Pai, reconhece que está errado e sai desse caminho pecaminoso e vai para Yahushua, que é o caminho. E anda em Yahushua e não pratica mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. Tá certo, amados? Então é isso. Que Yahushua possa carregar cada um de vocês nas palmas de suas mãos, que nós venhamos estar firmes nele, né, amados? Porque os dias são maus e Yahushua está vindo, está voltando, e ele está chamando aqueles que estão no engano da religião e aqueles que estão nesse engano e ouvir a voz do pastor, ele sairá do engano, porque Yahushua está do lado de fora chamando os seus. Então, amados, vocês que ainda estão presos no sistema religioso, que estão no engano da religião, ouça a voz do único verdadeiro pastor. Ouça a voz dele. Não endureçais o coração, mas ouça e venha para Yahushua, que é o caminho. Porque aí sim, ele vai te levar ao Pai. E aí você vai ter alimento verdadeiro, alimento fresco, alimento sem fermento da religião. Tá certo?
Então é isso, amados. Sejam livres em nome de Yahushua. Tenham um dia abençoado na presença de Yahushua. E até a próxima.